Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast DNA, uma conversa com alunos e alunas do DNA da improvisação que tiveram resultado com o método e chegaram a improvisar sem pensar em escalas na guitarra. E hoje a conversa é com o Gão Away. Inclusive hoje é o último episódio do aquecimento para a Semana Mapa da Improvisação na Guitarra. E você pode participar da Semana Mapa da Improvisação na Guitarra, que é esse evento em que eu vou te mostrar o caminho para você improvisar sem pensar em escalas. Para você participar, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo, se você estiver assistindo no YouTube ou no Facebook. E caso você esteja assistindo no Instagram, você vai clicar no link na bio. Você vai para um site, lá você vai deixar o seu melhor e-mail e pronto, você já está cadastrado, segue o passo a passo e você já está inscrito na Semana Mapa da Improvisação na guitarra, que começa segunda-feira que vem agora, ok? Então vamos agora para a conversa com o Gão Away. Beleza, Thiago? Tudo tranquilo? E aí, a gente já conversou, inclusive, né, outra vez, mas as coisas na música, elas são muito interessantes porque elas vão sempre... A música é igual tentar chegar no horizonte, né? Quando você chega aí tem outro horizonte, nunca que chega. Então a gente está sempre nesse processo de crescimento, não só a gente, mas todos, né? Você ouve isso da boca dos grandes mestres da história, sempre falando que a música é uma coisa infinita e tal. Mas nesse processo todo aí, já aconteceram novas mudanças e a gente está aqui para conversar sobre isso hoje. E só para só para a gente deixar as pessoas por dentro do que está rolando, queria só te fazer umas perguntas. Você está falando de qual cidade? Estou em São Luís, Está em Maranhão. São Luís, no Maranhão. Isso. E como, eu não sei se você lembra, porque já tem um tempinho, né, que a gente começou, mas você lembra de como que você me conheceu? Lembro. Como é que foi? Procurando vídeos no YouTube sobre análises harmônicas, né? Sobre Análises. análise. Você começou pela análise harmônica, ali naquele vídeo Foi. de análise harmônica. Isso. Legal. Na época eu estava dando uma reforçada aí nos estudos de harmonia. Comecei a pegar alguns standards de jazz, uns clássicos aí de bossa nova. Fui no YouTube procurar alguém que fazia essas interpretações, né? Da harmonia ali, a análise, na verdade. Uhum. E aí caiu num vídeo teu lá, que eu não lembro de qual música que Deve era. ser Garota de Ipanema, algum Acredito que desses tenha aí, sido né? Que eu bem lembro, eu fiz famoso. Triste, eu fiz alguns assim. Isso. Aí fui conhecendo mais teu canal, fui acompanhando, né? E aí vi ali que tinha a possibilidade de aumentar mesmo o meu conhecimento, né? Nos estudos e tal. E, e aí, depois de consumir bastante ali o teu canal, te achei no Instagram também. Aí fui acompanhando por lá. Uhum. Até que eu vi que tu tinha um curso e tal. Não te conhecia, não sabia assim. Imaginava que você era um cara que tinha estudado a vida inteira, assim, música, né? Tinha se dedicado bastante pelo domínio, assim, a facilidade na didática, né? Imaginava que era professor, alguma coisa assim. Ninguém, não foi por um amigo, assim, que me mostrou um vídeo teu. Eu mesmo procurando, acabei achando e fui conhecendo um pouco mais da tua história sem te conhecer, né? Aí fui Uhum. pro Instagram e tal, e comecei a olhar lá os vídeos e em algum momento apareceu alguma coisa de um curso que você tinha. Aí me Uhum. interessei e vi que era ali que eu ia realmente estudar algo que estava na minha frente, assim, né? Que para mim era tipo uma neblina, né? Eu queria tirar Uhum. essa fumaça da vista ali para poder enxergar de forma mais instantânea as coisas. E o que você falava ali com relação ao que você ia entregar, né? O que você estava, vamos dizer assim, prometendo no curso, era exatamente o que eu queria. E aí foi quando eu entrei, né, pro curso mesmo, pra turma aqui que a gente vem trabalhando. Você participou da jornada da improvisação, agora eu não lembro qual foi. Você participou, né? Participei. Acho que você participou de mais de um. Uhum. Eu lembro que na época você até me mandou mensagem e tal, Sim. falando. Você me mandou mensagem quando começou, e aí depois, quando você decidiu entrar no curso,
foi um negócio muito legal, porque quando você entrou, eu percebi que tem uma galera assim que vem de outro background, que é esse background seu, né? Que é um background rock, mas que Uhum. também está interessado nessa linguagem. E é muito legal que você pode aplicar essa linguagem, você pode, como é que eu vou dizer, incorporar essa linguagem no teu play também, né? Como é Uhum. que é isso para você hoje, assim? Você sente que você consegue colocar, você sente que essas coisas meio que acontecem no seu play, você sente que mudou a maneira como você toca, me diz. Eu vejo assim, quanto mais domínio eu tiver, porque, por exemplo, eu tava ali limitado à minha Uhum, prática dentro de um estilo, né? E de um estudo dentro de um estilo. E via uma parede ali, dali pra frente não tinha mais nada. Eu tinha que abrir realmente, né? Ver o novo horizonte, né? Cheguei no horizonte, aí tem o outro ali, né? Então, dominar coisas ao redor e pelo menos ter na cabeça as possibilidades de executar coisas diferentes, pra mim já é um alívio, assim, tipo, eu posso até continuar tocando do jeito que eu tava tocando, mas a hora que eu quiser ir pra uma outra praia, jogar uma nova sensação, alguma coisa assim, tá ali pra eu poder executar, né? uhum, E isso, pessoalmente, né, me deixava mais completo, né? Mais seguro, mais tranquilo, mais em paz com o meu play, né? uhum, Então, por exemplo, eu saí vamos dizer assim, que eu visualizava mais, sei lá, pensando mais no rock ali que usa muito a pentatônica, escala maior, né? Então, eu tinha ali os shapes na mão de pentatônica, fazia um solo ali. Só que eu tava falando sem falar, vamos dizer assim, falando sem, primeiro sem saber o que eu tava fazendo de fato, porque eu via um caminho, mas eu não sabia onde que eu tava pisando ali, né? uhum, E aí quando a gente começou a trabalhar mais essa questão de pensar no o que que essa nota representa para o acorde, né? Tanto visualmente quanto o som, né? A sonoridade dela. Isso foi abrindo, assim, possibilidades na minha cabeça. Então eu já vejo o instrumento de uma outra forma, ouço de uma outra forma, né? Claro que é um trabalho que a gente está fazendo, é claro, vou isso aí chegar é onde eu pro quero, resto mas da vida. só o fato de eu saber onde eu quero chegar agora, né? Tipo assim, até me comparando contigo mesmo, né? Tipo, eu vejo assim minha Uhum, limitação, tipo, a gente tá tocando, aí, por exemplo, tá tocando uma backing track, você faz um improviso lá, eu falo, Thiago, é isso aqui, ó, eu não consigo chegar nisso daqui ainda, mas eu já vejo o que que eu quero, né? uhum, Já tenho um norte para estudar, né? Já vejo, caramba, eu posso ser isso, né? Antigamente eu não sabia nem o que que eu poderia ser. Por quê? Porque eu uhum. nem entendia o que estava acontecendo, na verdade. Mas como é que era? Tipo, é porque eu sei porque eu sou bem parecido com você, porque eu também venho desse mesmo background. Eu Uhum. comecei assim, tocando rock, passei um tempo. Só que eu entrei no rock, eu entrei no jazz mais para poder, sei lá, acrescentar vocabulário naquilo que eu fazia já, né? Uhum. Só que para mim foi um caminho sem volta. Eu não, eu fiquei por aqui mesmo. Entendeu? Tem Uhum. gente que faz que transita legal, assim, que vai, né, fica aquela sonoridade mais fusion e tal. Mas eu acabei parando mesmo de tocar rock, mas eu tenho esse background parecido com o seu. E eu me lembro que eu tinha um negócio de pensar em escala, de pensar em shape de escala para tocar. E isso me travava muito, porque, por exemplo, quando eu estava num ambiente tipo dó, sei lá, uma harmonia tonal, que todos os acordes estão dentro do campo harmônico, tá? Dó, lá menor, fá, sol, sei lá, alguma coisa assim. Eu podia ficar no shape da escala, tanto da pentatônica quanto da maior ou menor, que fosse. Eu ficava por ali, porque meio que as notas se encaixam em todos esses acordes. Então eu sentia, isso é o que eu sentia. Eu sentia que eu podia ficar ali e não me preocupar tanto com a troca dos acordes, porque era como Uhum. se fosse uma coisa só, né? E Uhum. eu crio o meu solo ali com aquela escala. Agora, quando eu fui para tocar bossa nova, jazz, essas coisas, eu lembro especificamente de uma música, que foi o Corcovado. Cara, quando eu fui tocar o Corcovado, eu travei. Porque
Pô, o primeiro acorde é Lá menor sexta. Aí eu comecei a estudar relação escala-acorde. Aí eu tava bom nesse negócio. Quer dizer, eu já sabia legal, teoricamente, sabia legal. Então eu fazia assim, Lá menor sexta, menor melódica. Beleza. Aí depois vinha um Sol sustenido diminuto com 13ª bemol. Pô, isso aqui é diminuta dominante. Beleza. Não, diminuta, perdão. Diminuta. Aí depois vinha só o menor. Falei, o que que eu faço aqui? Sei lá, um dórico. Aí agora um dó eu faço, sei lá, isso ali. Aí, beleza. No papel tava bonito. Aí quando eu ia tocar, não saía nada. Porque Uhum. era tanta escala para pensar que eu não conseguia. E eu só consegui realmente improvisar nessas músicas quando eu comecei a focar na internalização da harmonia para ter o som dos acordes, esses caminhos harmônicos na minha cabeça e olhar para o instrumento de uma forma diferente. Foi Uhum. quando eu comecei a mapear essa coisa das matrizes e tal, que é você é, desenhar ali em volta do acorde, mas na verdade o que você está olhando é o acorde, não é um shape de uma escala. Porque para Uhum. engatar um shape de uma escala uma atrás da outra, você fica louco, você fica com tanta informação que o cara fica engessado e não consegue tocar. Isso é o que eu sentia. E assim, o que que você sente isso também? Que antes você tinha que decorar um monte de shape, aí como é que eu vou conectar esse negócio? E aí agora você, porque assim, é notório que eu vejo você tocando, você consegue expressar a harmonia do acorde melodicamente, que é, na verdade, improvisar. É você tocar uma melodia que tem a ver com aquela harmonia. Como é que você sente Uhum. isso hoje? Tiago, acho que assim a mudança para mim veio quando eu comecei a dar significado ao que eu estava tocando. Então, por Uhum, exemplo, se eu toco uma escala, ela pode até ter um significado para mim de escala maior na minha cabeça, uhum, porque eu sei que eu estou tocando uma escala maior. Mas essa escala maior, ela pode virar uma escala menor a partir do significado que eu dou para ela. Se eu estou ouvindo um dó maior e estou tocando escala maior de dó, provavelmente eu vou ouvir ali terça maior, né, quinta justa e tudo mais. Mas se eu jogo uma base para lá menor, eu já tenho que ajustar essas notas para elas vestirem o lá menor agora. Então eu já vou parar. No dó eu não tocava uma sexta, por exemplo, uhum. ficava ali treinando fundamental, terça e quinta. Na hora que esse primeiro acorde é um lá menor, na verdade eu já enxergo essa sexta como um e agora eu ressignifico, não é nem que ressignifico mesmo essas notas. Eu Uhum. jogo elas para confrontarem com o lá menor, né? Então, Você assim, está pensando o acorde, né? a minha Você está olhando o intuição, até a acorde. intuição, ela muda, né? A Uhum. própria intuição muda. Então é mais ou menos isso. Se eu tô tocando uma escala, tipo, sei lá, aqui, beleza. Já induzi um pouco a escala maior de dó, porque eu comecei dela e fui tocando ela e voltei. Então a gente já tem essa sonoridade, né? Mas dependendo do acorde que está sendo tocado, isso aqui vai entregar uma outra sensação, né? Se eu toco isso aqui em cima de um Ré menor, pronto, já acabou, Já né? ressignifica na hora para você outra coisa. Inclusive aquele negócio que você estava falando do solo, né? Você está tirando o solo do Wes. No início aqui, antes de começar, você fez o negócio da frase. Como é que é mesmo? Que você estava vendo a frase em volta do acorde. Como é que é aquele Isso. negócio? O que aconteceu quando eu tava tirando, né? Eu fui pelo som tirando as notas. E aí, deixa eu ver se eu lembro aqui. Acho que era isso aqui, né? Era isso aqui. Aí É eu isso tirei isso aí. aqui e fiquei treinando por quê? Porque essa digitação pra mim não era algo que eu vinha fazendo assim durante esses anos que eu toco guitarra. Então, fiquei treinando isso aqui, treinando, e chegou uma hora que eu falei, cara, pra que que eu tô treinando executar isso aqui se eu não tô é, vendo qual o significado disso, né? Então eu preciso saber quem era a base, de quem era o acorde que estava no fundo para poder entender por que que eles chegavam nessas notas, né? E aí foi quando eu vi que era um si bemol menor ali, o sétimo. E eu fui vendo ele saindo aqui da quinta, né?
passando pela terça menor indo pra nona, morrendo na quinta aqui de novo, né? Vendo as notas sendo entregues para o acorde, né? Então, se ele para aqui, eu já tenho o sabor que ele estava entregando para esse acorde. Se eu não tivesse esse acorde aqui na cabeça, ou estudando em cima desse acorde, essa nota ia ser qualquer coisa. Numa outra base, essa nota já é outra coisa. Ela pode ser fundamental dessa nota, sei lá. É a Então, maneira como você olha. Eu acho que, assim, se você visualiza e se você ouve, acabou. juntar isso daí. Juntar visualizar com ouvir. E aí, Eu pronto, comecei. você começa a caminhar dentro dos acordes e é totalmente diferente, né? Você não tá. Porque o negócio da escala, assim como um shape, ela tem uma função legal, por exemplo, você quer chegar numa nota lá na frente, então você faz, aí você pode ir nela na sequência, dó, 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 pé, aí você chega lá onde você Uhum. quer. O problema é isso ser a única maneira de você acessar o som. Aí é que trava, porque você sempre vai ter que começar do início. Em suma, conectar os shapes das escalas, pensando mesmo em shape, não ouvindo e não vendo os acordes, eu acho muito difícil. Uhum. Eu acho que trava muito, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu não, acho que eu nunca te perguntei isso. Quando você me conheceu, assim, e ficou sabendo do curso, tinha alguma coisa, assim, que te parava de entrar no curso, de comprar o curso? Alguma coisa que. Você pensava assim, ah, não sei, será? Tipo, tem gente que pensa assim, pô, será que eu vou conseguir? Acho que eu não, sei lá, alguma coisa assim. Ou você já decidiu de cara, assim, que você ia. Não, eu já sabia que ali estava o que eu estava precisando. Isso eu nunca tive dúvidas. Assim, pelo, pelo que você falava, tocava, demonstrava, assim, para mim era tipo como se estivesse tirando uma venda assim do meu Hum, rosto, né? Então, eu tava com aquela venda ali, aí é como se você estivesse falando assim, Hugo, para tirar essa venda, você tem que puxar por aqui, por aqui, por aqui, aí vai ter uma hora que você vai enxergar. Foi mais ou menos isso, né? Eu Caraca, que pensei, legal. porque tinha um professor meu que ele falava que era aquela questão de você estar com a roupa certa no lugar certo, né? Uhum. Então, por exemplo, é como se eu botasse um terno aqui e fosse vendado para algum lugar. E quando eu tiro a venda, eu tô numa praia, né? Então, eu sabia o que eu estava usando, mas estava usando no lugar errado. Então, era mais ou menos isso, né? Quando eu começo a enxergar que eu estou em cima do acorde, não estou pensando mais na escala. Tipo, a escala é como se fosse o terno que eu coloquei, né? Uhum. Agora, assim, não tem sentido eu estar usando essa escala se eu não souber onde que eu estou aplicando ela, né? Uhum. É isso Então, aí. então, quando eu comecei a, tipo, eu vou botar o terno para ir para uma audiência, sei lá. Então, pronto, já é outra história. Uhum. Então, eu tô pensando em um acorde e vou gerar a Vestir sensação em cima ele. das notas que estão confrontando com esse acorde. E não mais se eu estou numa escala, não. Porque a escala, na verdade, ela vai me entregar as possibilidades de notas, mas nem todas as notas vão condizer exatamente com esse acorde. Elas vão estar certas, mas elas podem não ser belas, né? Notas É, bonitas, assim. o grau de prioridade muda, né? Você pensa dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas serve Uhum, para dó maior, serve para ré menor, serve para mi menor, para todos os uhum, acordes do campo harmônico. Só que à exatamente. medida em que você muda de acorde dentro do campo harmônico, isso aqui reconfigura. Mudou, mudou, Se exatamente. você não entende isso aqui, você fica com aquela sensação, pô, mas eu estou tocando a escala certa, mas não soa. Não soa. Porque a maneira como você combina faz muita diferença. Que Sim, você sim. tem que dizer com o teu solo, ó, eu tô no mi menor, hein? Agora, ó, Isso. foi pro sol, agora tá no ré menor, agora voltou pro dó. Aí, e quando muda de estrutura também, né? Tipo, fez um meio diminuto, aí agora é outra coisa. Aí você toca a, as notas, pode ser da escala, pode ser com notas cromáticas, você vai enchendo isso aqui, né? Você vai Uhum. colorindo isso aqui, mas de modo que o cara que está ouvindo consiga, obviamente não conscientemente, mas inconscientemente entender assim, ele está tocando o acorde meio diminuto. Isso que ele está Uhum. fazendo tem a ver com a harmonia. Porque as pessoas não entendem nota a nota, nem quem tem muito Uhum. conhecimento vai entender nota a nota, né, igual um robô deduzindo Ó, tudo, mas ele sabe assim, cara, fez sentido. Quando a vou gente te dar um ouve lá o exemplo aqui, sol ó. do Es, fala.
Sim, não, desculpa te interromper. É porque veio na minha cabeça aqui uma Pode situação. falar. Vou fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Sei lá, qualquer coisa aqui. Uhum. Qual é a base disso aqui? Qualquer uma. Aham. Eu posso fazer isso em cima de, né? Sei lá, posso fazer. Aham. Aham. Então, assim, eu não tô entregando nada com esse solo. Ele não tem significado algum, né? Eu tô tocando uma escala, uma pentatônica, Uhum. né? E se eu tocar ela pura, aí que não tem mais sentido nenhum mesmo, né? Aí não tem. Aí virou exercício. Exatamente. Agora, se eu sei que eu tô no Mi menor, aí eu posso começar a trabalhar, né? As notas desse acorde, as tensões para esse acorde, né? E construindo o meu solo. Uhum. Então é aquele negócio, eu tô tocando hoje mais pra base do que a base pra mim, entendeu? Então Uhum. mudou um pouco o sentido do que é base e o que é solo na minha cabeça, né? Uhum. Esse Antigamente, por exemplo que você deu exemplo, foi muito bom. porque o meu, vamos supor que eu componho um solo pra minha banda. Se esse meu solo não tá vinculado à base, eu posso fazer qualquer base para esse solo, né? Então eu não tô tocando pra música, na verdade, eu tô tocando uma escala e aí eu posso ter qualquer base. E eu tava até pensando nesses solos mais clássicos, eles são tão clássicos porque se você tirar a base, você toca o solo e a base vem na cabeça, né? Claro. Ó, Não eu é? tava pensando esses dias, sabe em quê? Ó, isso aqui, ó. Ó. Será que eu vou saber tocar? Sei. Acho que eu sei. Exatamente. Aí ele Ele tá parou na entregando que é Ré terça, pulou na maior. quinta. Ele tá Isso, falando, eu tô no Ré maior, hein? isso, Depois. isso. Sempre assim. Ó. Uhum. Pois é. Agora Ele faz esse mesmo solo pensando em outros acordes desse mesmo campo harmônico, né? Não vai combinar. Por quê? Porque esse solo foi é, feito para essa base. foi feito pra isso. Ele foi feito pra cá. Entendeu? Ele Exatamente. tá contando que é isso, Isso. né? Isso aqui, né? Ó. Aham. Ele tá Aí ele tocando o muda. acorde. Isso. Aí ele Mudou. muda o baixo, né? Isso. Ele tá tocando a melodia e a harmonia, vamos dizer assim, né? É, tá tocando a melodia e a harmonia, exatamente. E é engraçado porque assim, quando você ouve um bom, o Gary Burton que fala isso, ele fala, um bom solista não precisa de acompanhamento para que o seu solo seja compreendido. Seja compreendido como? Harmonicamente, né? Uhum. Você entende. Você pode não saber o acorde, porque a gente não pensa isso, mas inconscientemente você está entendendo que tem uma harmonia ali e você está ouvindo, Uhum. igual que estivesse ouvindo a música, né? Você tira a subjetividade do solo. Ele deixa de ser Isso. interpretativo e passa a ser, tipo assim, você tá ouvindo a melodia e a base. Se eu faço esse solo e ele foi pensado numa base, e eu gravo esse solo e mando para um pianista que seja, e fala assim, cara, faz uma base para mim em cima desse solo. Se ele tiver bem amarrado aos acordes, ele vai fazer a mesma base que eu pensei. É. Ou pelo menos ele vai fazer uma harmonia que substitui a harmonia original. Isso, ele vai Que poderia, reharmonizar e ele vai vai dar o mesmo sentido. reharmonizar, mas Isso. tá o mesmo sentido. Isso aí é muito legal. É É. isso aí. É você contar com o teu solo quem é a harmonia. E aí o teu solo começa a fazer sentido, né, cara? É muito Uhum. legal isso. É muito legal isso. Esse exemplo que você deu da pentatônica aí foi muito legal. Que é É, cara. muito. É, é, só uma frase assim é muito vago, né? E só uma escala, então, Sim, mais ainda. É sim, mas muito por vago. O que exemplo, que sabe você o que é está legal? fazendo? Que a gente estava Hum, falando no momento que eu entrei no curso, né? Eu só tô uhum, podendo falar isso aqui agora porque a gente já está trabalhando nisso, né? Na verdade, esse conceito, essa maneira de pensar, lá tem o quê? Um ano, eu acho. foi no ano passado. Eu não, eu só tô podendo falar isso agora porque a gente já viveu essa experiência do curso, né? Eu já tô Uhum, estudando isso há um tempo. Então, provavelmente se tivesse essa mesma conversa aqui no começo ali, né? Já ia ser um outro Hugo falando coisas mais básicas, né? Essa segunda camada que eu atingi agora, que uhum, já tá virando uma camada normal para eu ir para a próxima, né? uhum, Eu não tinha. Eu não tinha, porque eu não tinha essa consciência, né? Eu não tinha essa visão, né? Eu não passei por essa experiência, por esse momento de comparação para eu enxergar, caramba, isso aqui tá acima do que eu sei, vou trabalhar para isso.
né? E tô chegando, né? Tô chegando lá. Essa coisa também que a gente conversou antes aqui de entrar aqui nesse vídeo sobre. Isso é um assunto mais profundo, né? De você internalizar o som a ponto dele projetar para você como se fosse uma imagem, igual quando eu falo, né? Eu dei o exemplo do Fusca Rosa. Quando eu Uhum. falo assim, Fusca Rosa, quem está ouvindo agora, você e eu também que falei, a gente projetou na nossa frente um Fusca Rosa. É, Por ninguém exemplo, pensou numa Brasília amarela aqui, né? piano Mas agora pensou. branco, é, piano branco numa sala de concerto enorme, vazia. Você projeta tudo. Então, o que que Uhum. acontece? Por que que eu estou falando isso? O que que isso tem a ver com improvisar sem pensar em escalas? Quando você... As palavras, a gente foi treinado desde criança, desde quando a gente começou a aprender. Então, a gente masterizou mesmo a língua portuguesa num nível muito profundo. Que Uhum. as palavras, elas estão conectadas com as nossas memórias, emoções, sentidos. Então, Uhum. tem sinapses, né, neurais foram criadas para essas palavras. Então, e outra Sim. coisa, você tem tantas sinapses para a língua portuguesa que você, mesmo combinando diferente, você continua, a resposta continua sendo subconsciente. Ou seja, se eu, quando eu falo, né, a gente estava falando, você pega uma nota, ouve ela e transforma ela na sua cabeça como uma outra coisa, como terça, como quinta, como sei lá o quê, quando você faz esse trabalho, é óbvio que não é fácil, é um trabalho que exige dedicação, mas é um trabalho que tem um resultado fantástico, que é o resultado de entregar para você o som dos acordes da mesma maneira que entrega, que o seu cérebro te entrega a Brasília amarela, Uhum. o Fusca rosa, o piano branco, que a gente fala e projeta isso, né? Uhum. Porque foram criados. E é tão interessante que as sinapses que a gente tem, por exemplo, para a língua portuguesa, que eu acho que é a coisa que a gente está mais, que a gente tem mais natural, né? Que a gente é nativo, a gente fala, a gente sabe todas as nuances da língua. É interessante porque quando a gente fala assim, por exemplo, eu falei, né? Fusca rosa. Agora, se eu falar Fusca amarelo, você vê também. Então não foi o Fusca rosa. Você tem internalizado o Fusca e tem internalizado a cor. Então, Uhum. tanto faz como você combina, resulta nessa resposta subconsciente que é muito rápida, muito mais rápida que a mente consciente, que te entrega isso. E é nisso que a gente tem que se amparar, buscar ter isso, essa intimidade com o som, né? A ponto de treinar, ouvir uma nota e saber assim, isso agora é uma terça, aí você constrói. Isso agora é uma quinta, e você constrói. Quando você treina isso, você está vendo a improvisação de um outro ponto de vista, que não é frases que você tira só, que também Uhum. são importantes também, mas se você ficar só na frase, não rola. Tipo, eu já tirei solo do Chet Baker, eu tirei um solo do Chet Baker uma vez, solo todo, só que tipo, a frase que eu devia ter visto ela em volta de um acorde, eu tirei meio que na horizontal e aí não vi nada. Aí Uhum. a frase eu sabia ela, mas não usava isso. Sim, Entendeu? sim. Então, se você não relaciona com o que está acontecendo na harmonia, você não aplica depois. Que é exatamente essa proposta nossa aqui, né? Uhum. É, eu acho que o problema, assim, vou falar do guitarrista, né, que eu convivo e meu instrumento, né? Uhum. A impressão que dá, Thiago, é tipo assim, vamos supor que eu, voltando aqui, nasci hoje aqui. Aí, eu sou treinado a falar as letras, montar as sílabas, né, e depois montar palavras. Só que o que parece com o guitarrista é o seguinte, você já vai, vamos supor que lá na frente, lá no futuro, com 18 anos, você entra na faculdade lá fazer direito, lá, o curso de direito. Parece que a gente antecipou toda essa etapa de aprendizado e já foi direto pro direito. Vamos supor assim, eu virei guitarrista antes de virar músico, Uhum. entendeu? E isso pra mim foi ruim, E aí isso vai dar um monte de problema, né? Porque, total. imagina, Eu você tenho entra que, na aula de direito e o cara começa a falar, mas você não sabe nem, é, sei lá, não entende por nada exemplo, que o cara fala. se eu tivesse a consciência de hoje,
pudesse falar com o Hugo lá que estava aprendendo guitarra lá no começo, eu ia falar para ele começar a fazer esse estudo, por exemplo, fundamental, terça e quinta, né? O estudo da percepção lá do acorde, dos intervalos lá do acorde, das notas. Ficar um ano fazendo isso para depois pegar a guitarra. Só que eu tenho certeza que eu não ia ter essa paciência e nem Acho que é maturidade, né? essa maturidade para entender que isso traria o resultado que eu estou buscando agora com 30 e poucos anos, né? Uhum. Então, de fato, é uma etapa que a gente pula pela empolgação do instrumento, né? A pessoa quer ter uma banda, quer tocar, que seja. Mas se a gente Uhum. pudesse provar para a pessoa desde o começo que se ela começar por isso aqui, ela vai ter um resultado muito maior, né? Seria bom, mas é difícil, né? Guitarra Inclusive, assim, para fechar essa nossa conversa, eu eu vi uma vez o Jacob Collier. Todo mundo conhece ele, Uhum, né? Ele é um fenômeno. E é, assim, impressionante a capacidade musical que ele tem. E eu achei interessante porque esses caras, eu sempre presto atenção. Porque, assim, o que esse cara comeu para ele chegar nesse resultado? O que ele fez, né? Estou uhum, brincando, né? Mas, na verdade, o que eu quero dizer, o que ele fez para chegar nesse resultado? E eu ouvi ele uma vez falando que ele, tipo, ele nem improvisava quando ele era mais novo. Ele estava mais preocupado com os acordes e tocava os acordes. E quando o cara falava assim, improvisa aí, ele meio que tocava os acordes. Tem até ah, um workshop que ele deu na Argentina, que ele fala sobre isso. Ele tocava os acordes. E buscou essa intimidade com o som. Talvez por causa da mãe dele, né? Que a mãe dele é violinista e tal, é, professora e tal. Talvez ela deve ter arrumado um jeito de conscientizar o guri, ou então por algum motivo ele resolveu, ele gostou disso. E ele foi criando esse mundo interior, né? E aí uhum, quando o cara resolveu realmente tocar, assim, de tipo, tecnicamente desenvolver várias coisas assim mais complicadas, meio que a música já estava lá, o som estava lá, né? E que uhum, é exatamente o que trava o cara. Se o som não estiver lá, não adianta você tocar rápido. Você tem muita exatamente. técnica, toca uma escala super rápida. Aí eu faço 3 acordes que não estão dentro do campo harmônico, acabou a tua escala. Dançou. Acabou, não rola mais nada. Então eu acho que hoje o que realmente transforma o som das pessoas, assim, transforma a improvisação é essa capacidade de ouvir internamente a harmonia e de criar essas referências com as matrizes para você improvisar, para você acessar aquele som de uma outra maneira, porque é exatamente como você combina as notas dos acordes com as notas das escalas e notas Uhum. cromáticas. É exatamente o resultado final, né? Enxergar a escala como uma ferramenta e não como a solução Para tudo. instantânea. Por exemplo, vamos supor que eu queira pintar um quadro que é um ambiente meio sépia, assim, meio acinzentado e tal. Vai ter uma paleta de cores ali, aquilo ali é a minha escala. Agora, o que eu vou pintar nesse quadro é outra história, né? Uhum. Então, a escala é a ferramenta. E outra, se eu penso num acorde maior e eu me travo a uma escala maior, eu já estou limitando a minha execução, né? O meu resultado. Então, se eu penso num acorde maior a minha solução vai ser a escala maior, natural, já era. Eu já estou preso a essa escala, né? Eu nunca vou usar uma quarta aumentada. É, porque isso nem passa pela sua cabeça. Nem Porque você passa. não está Agora, quando eu ouvindo o penso que o som. acorde maior, se eu jogar uma quarta aumentada, vai entregar uma sonoridade que vai ser mais interessante para sofisticar meu solo, sabe? Para dar uma refinada. Então, assim, eu já vejo o acorde e as notas que vão brigar com ele. Vamos dizer, brigar no bom sentido, né? Se é que tem Que mais. vão dialogar com ele, né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, uma escala, a música começou com um Lá menor. Se eu penso na escala menor para esse acorde, eu já estou preso a uma solução só. Agora, se eu penso que isso é um Lá menor, que a fundamental é essa nota, que a terça é essa, a quinta é essa, e eu posso trabalhar tensões e tensões que não estão na escala menor, natural, pronto, eu já estou vendo o acorde
e tudo que está ao redor dele. Agora, como que eu vou usar isso é outra história, né? Mas pelo menos eu já não estou preso a uma escala, né? Eu estou pensando no acorde. Aí provavelmente o que eu vou entregar vai ser bem diferente, né? Porque se eu Exatamente. E penso na quanto mais o escala, tempo passa, menos você pensa. Depois até o acorde meio que sai de cena. Quer dizer, ele está ali, mas você está mais no som, está ligado o mais no som. som. A gente pega Uhum, frases, né? Você está tirando solos, você vê, por exemplo, o Wes, às vezes ele faz uma frase para menor que ele passa pela sexta maior, tem sétima menor, de repente tem sétima maior, depois tem. uhum. Quer dizer, qual é a escala? Você não sabe. Por quê? É uma É, mistura, né? É o resultado final de saber escala menor, saber escala menor harmônica, de saber tudo. uhum, E aí aquilo ali é a construção do solo do cara. E esse, na verdade, é o lugar onde a gente quer chegar. A gente quer tocar assim, né? Mas como é uhum. que faz? Aí você tem que passar por esse processo. Bom, foi muito bom a conversa aqui com você. Quero te agradecer imensamente seu tempo, né? Você dedicar o seu tempo a conversar aqui comigo, falar sobre o DNA da improvisação, sobre o seu resultado. Hugo, muito obrigado pela presença. Um grande abraço para você e a gente se fala. Valeu, Thiagão. Eu que agradeço aí. Grande abraço, até mais. Valeu, um abraço, até mais.